Olá, essa é a nossa devocional de número 67 e é a última devocional. Nós vamos ler hoje o final da carta aos Romanos, capítulo 16, versos 25 ao 27. Vamos à leitura. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 16, 25, 26 e 27. Bom, essa é a última passagem de Romanos e portanto, estamos encerrando essa série de estudos, né? Esses estudos são baseados nos vídeos de exposição da carta aos Romanos, do reverendo Augusto Nicodemos, o qual a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? E também disponibilizados não só neste canal, mas também no meu canal, como no canal da Igreja Batista Nacional no Esperança. Bom, então vamos a este último estudo, né? Paulo faz uma passagem maravilhosa dessa doxologia. Não é a primeira, né, desse livro, porque Paulo ele fez uma doxologia também no final do capítulo 11. Meio que ele fecha essa primeira etapa com uma doxologia e de forma simétrica ele fecha essa segunda etapa também, concluindo aí o livro com uma doxologia também, né? E a doxologia dos autores bíblicos tem como objetivo chamar a atenção a quem é digno de glória, de honra, de expressar o sentido da nossa vida. Dentre as doxologias de Paulo, essa é a mais densa e a que possui mais conteúdo. O pregador John Piper levou 7 sermões para pregar esses versículos que nós lemos hoje. Veja só como tem muita coisa. Então nós vamos tentar um pouquinho passar por cima aí de alguns pontos dessa doxologia tão maravilhosa, né? Então, para começar, vou explicar o que é doxologia para quem não sabe. É a junção de duas palavras, doxologia. Então, palavras de exaltação, de louvor, né, de reconhecimento. Então, Paulo meio que culmina, né, na apresentação aí dessa doutrina mais prática, né, vamos dizer assim, essa parte mais prática da carta, numa doxologia, né? Então, a maior parte da igreja de Roma era predominantemente gentílica, como a gente já tem visto nos estudos, né? Seja gregos, romanos, de diversas partes convertidos ao cristianismo. Paulo já tinha tratado da inclusão dos gentios mediante a fé em Cristo nos capítulos 9, 10 e 11. Sendo assim, Deus é poderoso para confirmar aos leitores da carta sua inclusão no povo de Deus, bem como eu e você, né, nos dias de hoje, que não somos judeus também. Esta confirmação se dá em 3 conjunções gregas. No grego, essas conjunções são iguais, né? Mas no português, para adaptar e ficar com uma concordância mais adequada para nosso idioma, né, foram separados nos trechos dos versos 25 e do 26, sendo segundo o meu evangelho, conforme a revelação e segundo o mandamento. Então, o que isso quer dizer? Vamos aos versículos. Bom, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o evangelho. Então, a pregação de Jesus Cristo. Então, nessa parte, Paulo quer dizer que o evangelho que ele prega é o evangelho de Jesus Cristo, mesmo o evangelho dos demais apóstolos. Mas ele foi chamado para dar destaque à inclusão dos gentios no povo de Deus. Então, tinha isso de diferença dos outros apóstolos. Ou seja, gentios e judeus
entram no povo de Deus da mesma forma, né, que os judeus, pela fé em Cristo Jesus. Para a população de Roma, do tempo de Paulo, isso é muito importante, é muito marcada essa separação entre judeus e gentios. Talvez para nós nem tanto, mas isso tinha grande relevância no tempo de Paulo. Paulo ensinou isso na carta toda, que judeus e gentios pecaram, que estavam ambos separados de Deus, né? E que a salvação para os dois se dão pelo mesmo modo, né? A fim de explicar que Deus não faltou com as promessas de Abraão, pois ele sempre teve um povo único. E já não é judeus nem gentios, e sim um único corpo em Cristo Jesus. O mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O que isso significa? Que coisa, né, estranha, que frase é essa? Então, esse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos é algo que Deus guardou em silêncio, né? Em toda a história que nós conhecemos, esse plano de Deus de enviar seu filho, da inclusão dos gentios, sobretudo, não era revelado, né, nos tempos antigos. Era um plano que já estava completo na eternidade por Deus, mas ele não era revelado. Então, no 16, então assim, ó, lembra daquelas 3 conjunções? Segundo o evangelho, ele fala que o evangelho que ele prega é o mesmo dos apóstolos, conforme a revelação. Então ali ele vai retratar a questão desse mistério guardado, né, em silêncio nos tempos eternos, que Deus não revelou tudo, foi uma revelação progressiva, né, e ao passo que a cada profeta Deus ia mostrando um pouco mais do seu plano, né, mas assim, os judeus não entenderam até que Cristo veio, né, e consumou esse plano de Deus. Então, no 26, mas agora é a vinda de Cristo, a revelação do Filho de Deus. Mas a vinda de Cristo precisava ser explicada. Então, essa revelação, desse mistério, né, é a vinda de Cristo e Cristo levantando os apóstolos para explicar, né, para desvendar este mistério. Então, os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, né, foi dada a revelação deste mistério para ser explicada para a igreja, né, sendo essa a inclusão dos gentios como co-herdeiro do evangelho. Então, quando explica que os gentios também estão inclusos no plano de salvação, não somente os judeus, isso é algo chocante, né? Mas já estava na palavra de Deus, né? Por meio das escrituras proféticas. Então Paulo está dizendo, gente, isso não veio da minha cabeça. As escrituras proféticas, ou seja, o que Deus falou através de Abraão, de Moisés, dos profetas, essa mensagem foi dada por Deus, mas os judeus não compreenderam. Esta verdade que estava oculta, mas agora se revelou, né, na vinda de Cristo, e os apóstolos estão explicando isso, segundo o mandamento do Deus eterno, ou seja, Deus decretou que as nações ouviriam o evangelho pela pregação dos apóstolos e depois pela igreja. Dessa forma, Deus sanciona a inclusão dos gentios, ou seja, aos irmãos de Roma. Então, nós temos aqui a última conjunção, né? Em que segundo o mandamento, né? E aí Deus é único, diferente dos deuses romanos, por exemplo, né, que eram muitos. Deus é sábio. Então Paulo fala sobre a complexidade e profundidade que é o cristianismo, o qual é o evangelho, que esta sabedoria é divina, não podendo ser gerado de mente humana. Foi escrito na história pela soberania de Deus,
confirmando que somos parte de seu povo, chegando à única conclusão coerente, que é a glória deste Deus pelos séculos dos séculos. Então Paulo está ali trazendo esse reconhecimento maravilhoso da grandeza de Deus, né, das maravilhas que Deus faz, como Ele é grandioso, como Ele é maravilhoso. Então, ele chega a esse ponto da doxologia, né, de reconhecer, né, quão grande é esse Deus, né, quão maravilhoso Ele é, né. Então, ele apresenta isso. Então, recapitulando, o 25, ele mostra as duas conjunções, segundo o Evangelho, que é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação desse mistério. Então, Jesus vindo, que é o Evangelho acontecendo, né? E aí ele sendo pregado pelo próprio Jesus, né? Cumprindo a lei, mostrando a importância da lei, né? E mostrando o propósito da sua vinda, né? E aí, conforme a revelação do mistério, né, guardado em silêncio em tempos eternos, que é através da vida dos apóstolos, né? Então, foi manifesto a conhecer por meio das escrituras lá no passado, né, pelos profetas, e segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé de todas as nações. E quer dizer, e agora sendo explicado e levado primeiro pelos apóstolos e posteriormente pela igreja, né? Aí a conclusão é inevitável: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos e séculos. Bom, a aplicação desse texto é que toda a glória é de Deus no plano da salvação, pois foi Ele quem nos salvou dos nossos pecados de maneira soberana. Nossa segurança, né, eterna está nas mãos deste Deus. Minha salvação, sua salvação depende dele, porque é ele quem nos sustenta. Pois se dependêssemos de nós em alguma instância, nós já teríamos perdido salvação, se isso fosse possível. Mas o fato é que isso não depende de nós. A certeza da salvação não é um ato arrogante, né, da nossa parte, mas é a humildade de reconhecer que depende de Deus a nossa salvação. Que privilégio também, hein? É ter vivido, é estar vivendo depois de Jesus, depois que esses segredos, né, silenciados ali foram revelados, foram explicados e no decorrer da história foram alicerçados, construídos, organizados pela igreja, pois sabemos mais a respeito da salvação do que quem nasceu há 3.000 anos atrás, por exemplo, né? E também o ministério foi revelado nas escrituras, né? O cristianismo tem seus mistérios revelados na palavra de Deus, né? Então, Deus dá a conhecer a sua vontade por meio das escrituras. E aqueles que são resistentes à teologia, por exemplo, né, precisa entender que teologia é o estudo acerca, né, das coisas de Deus revelado na palavra. Então, o meio de conhecer Deus é por meio das escrituras, né? Então, a teologia se dá pela compreensão das doutrinas que Deus estabeleceu. O que Paulo fez no livro de Romanos é falar de doutrina, de uma perspectiva mais teológica, mais robusta, e depois de uma perspectiva mais prática. Mas não existe prática correta sem doutrina e doutrina que não seja praticável. Então, o conhecimento dessas doutrinas vão culminar numa explosão de adoração, né? O que move o coração do crente é a doutrina. Por meio dela, você conhece esse Deus maravilhoso. Então, você vai expressar isso por meio de doxologia, né? De palavras de adoração, de exaltação a esse Deus. Então, não precisamos, querer excluir a doutrina em detrimento a nossa emoção, né? Nosso desejo de adorar a Deus. Muito pelo contrário, o conhecimento da doutrina nos levará a uma adoração correta.
porque estamos conhecendo aquele quem desejamos adorar. E o que nos leva a adorar não é uma atmosfera, não é uma circunstância emotiva, mas é conhecer esse Deus. É isso que nos abala, nos impacta, nos deixa necessitados de adorar ao Senhor, de exaltar o seu nome, de dar a Ele toda a glória. Então, nós não precisamos de cultos cheios de distrações, sabe? Para que a gente possa obter experiências emocionais, sabe? Para que a gente seja levado a uma vida vazia do conhecimento de Deus. Então, hoje estão querendo colocar muito entretenimento no culto, infelizmente. Quando é muito mais simples, quando a gente é parte dessa doutrina, né? A partir do conhecimento dessa doutrina, somos impactados. E aí é impossível não ter experiência, porque o conhecimento na pessoa de Deus nos leva à experiência de gratidão, de humilhação, de exortação, de consolo, de gozo, de alegria, sabe? Então, não podemos nos ater a ir à igreja e obter distrações que nos tirem do objetivo que é conhecer a pessoa de Deus. E é isso que nos leva a uma adoração significada, né? Uma adoração a qual nós sabemos quem adoramos, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser exaltado, né? Se queremos conhecer a Deus e ter um coração cheio de palavras de louvor e de exaltação e ânimo, né? A Deus é por meio da sua palavra, é conhecendo este Deus, é por meio do conhecimento que será possível. Gente, não tem como você ler o que Deus fez, esse plano, essa entrega, esse amor, essa obediência do Filho ao Pai, essa obra tão maravilhosa, é salvar um pecador, sem deixar que o pecado saia impune, é tão profundo, é tão maravilhoso, né? E só conhecendo a Deus a gente consegue entender e explodir nas nossas vidas esse desejo de adorar esse Deus, de dizer palavras de louvor, né? A gente pode até não entender como Deus faz as coisas, porque apesar da Bíblia revelar, né, o pouco que Deus quis revelar para nós, ela é suficiente para nos manter de pé, nos manter animados e confiantes em Deus. Então, apesar de algumas coisas nós não entendermos como, por que Deus faz daquela maneira, nós temos motivos de sobra na palavra de Deus para confiar na sua grandeza e descansar no seu caráter. Essa é a carta de Romanos, contando a história de que todos pecaram, mas graças a Deus por Cristo Jesus, né, que somos livres do domínio do pecado, não estamos debaixo da lei, né, que as promessas feitas a um povo lá através da vida de Abraão foram mantidas, que não se trata de cerimônias litúrgicas, né? Aquele cerimonial era pré-figuração do que Cristo iria realizar nas nossas vidas, o morrer, né? O sangue que é propiciação, que cobre as nossas vidas, né? Que cobre a lei, essa lei coberta com o sangue de Cristo, nos traz a uma nova vida, uma vida regenerada, justificada, né? E que será glorificada, né? Então, através do Filho de Deus. E assim devemos amar os nossos irmãos, dar limites à nossa liberdade pelo amor. O que nos limita na nossa liberdade é o amor ao próximo, né? Devemos amar os nossos inimigos, obedecer às autoridades, né? Devemos ser cautelosos contra os falsos ensinos, os falsos profetas. E devemos reconhecer que este reino, ele se dá, né, através de um trabalho coletivo do corpo de Cristo, né? E Paulo é grato por todos aqueles que ajudaram, né, nesse trabalho.
e que mesmo que os planos não aconteçam, né, da forma que nós esperávamos, nós precisamos confiar neste Deus, né, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e ele, somente ele, né, é digno de ser glorificado. Então a gente encerra esse estudo agradecendo a Deus pela sua palavra, pelo seu poder, pela iluminação do Espírito Santo, né, por todos que estiveram juntos aí nesse estudo, que possamos permanecer, né, firmes no Senhor, confiante naquilo que Ele nos promete na sua palavra, né, nos humilhando diante dEle e reconhecendo que Ele é todo poderoso. Um grande abraço e até o nosso próximo, né, livro a ser estudado. Deus abençoe. Tchauzinho.